Olá, nessa tarde eu quero trazer para nós os desafios da família. Sabemos que vivemos em uma sociedade que luta muitas das vezes contra os valores éticos, contra os valores cristãos, contra os valores da família tradicional. E nós devemos nos posicionar, né, contra esses invalores, vamos dizer assim. Coisas que atrapalham o crescimento da família, a harmonia da família. E Deus está nos convocando para estarmos nessa peleja. Eu quero basear essa palavra num texto que encontramos em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 ao 3, que fala justamente que nos últimos dias estaremos vivendo tempos difíceis, porque se levantariam homens arrogantes, amantes de si mesmos, egoístas, presunçosos, vaidosos, desobedientes, sem afeição. E é esse último ponto, sem afeição, que é uma das coisas que são impedimentos, que são obstáculos, que são desafios, né, da família que vive hoje em dia numa sociedade difícil. O primeiro ponto é a falta de Deus, a falta de colocar Deus no centro da família. Às vezes nós fazemos, nós planejamos, nós executamos e esquecemos muitas das vezes de consultar a Deus. Isso está lá em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para tudo, tempo de buscar, tempo para parar de buscar, apesar de que está falando de uma outra busca que são coisas materiais. A busca a Deus é incessante. E também ainda em Eclesiastes capítulo 4, no versículo 9, diz que o elo de 3 é mais forte. Está falando do elo entre o homem, da mulher, do marido, da esposa, e o elo mais forte que é Deus. Se não tiver Deus unindo a família vai se quebrar. A família vai chegar a um ponto de fracasso. Devemos sempre colocar Deus no centro de todas as nossas coisas, de todos os nossos projetos, de todos os nossos sonhos, de tudo aquilo que nós estamos planejando fazer em família. O segundo ponto que vemos aqui é a falta de amor, como eu falei, amor familiar, a afeição, que Paulo tratou de desafeto. Pessoas que não têm afeição pela sua própria família. E a gente vê isso na sociedade atual. Pessoas que matam seus pais, pais que matam seus filhos, pessoas que não têm o amor pela sua família, pessoas que não tratam, não zelam pela sua família, que é uma coisa básica. A gente vê os animais irracionais que cuidam da sua família, que trabalham para o bem da sua família, da sua prole. Então, quando nós deixamos o afeto, o amor natural pela nossa família, estamos deixando de lado o princípio básico do amor. O terceiro ponto é o tempo. Muitas das vezes temos tempo para tudo. Tempo para o trabalho, tempo para os nossos amigos, tempo para os nossos lazeres, tempo para estudar, tempo para ler, tempo para muitas coisas. Aqui está o Samuel conosco. E muitas das vezes não nos dedicamos o tempo da família, o tempo para educar nossos filhos, o tempo para um lazer familiar, um tempo de qualidade. Não basta só ter tempo, mas um tempo de qualidade, né, meu filho? E para estar com a família. Vivemos uma vida de 24 horas. E mais uma vez eu cito Eclesiastes, muitas das vezes nós não administramos bem o nosso tempo. Não é que não temos tempo, é porque muitas das vezes nós não sabemos administrar o nosso tempo. E o tempo é um dos grandes obstáculos da família. Às vezes temos tempo para mexer nas redes sociais,
para falar com os nossos amigos virtuais, e às vezes a nossa família que está ali do nosso lado esquecemos. Então, o tempo é algo primordial, que é um dos obstáculos da família. O quarto ponto, que eu acho uma das coisas que é o que mais acontece na vida de todo ser humano, é deixarmos a nossa família de origem, os que a gente chama de parentes, envolver em assuntos concernentes à nossa família, a família que Deus nos deu, aquela que nós trabalhamos para crescer, ou seja, aquela que a gente deixa a família do pai, da mãe, e nos unimos com a nossa esposa e criamos e trabalhamos para crescer e fazer a nossa família. Essa é a família que Deus nos permitiu formar. Então, quando a nossa família de origem ela está muito, vamos dizer assim, envolvida em assuntos que são concernentes, até mesmo tomando decisões em que somente o casal deveria tomar, isso também é um grande obstáculo, é um grande problema, porque a Bíblia mesmo diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Daí é criada a sua família. Deus constitui a sua família a partir dessa união conjugal. E quando nós permitimos que os nossos parentes, nossos familiares da família de origem, se envolvam em assuntos concernentes que cabe ao casal decidir, né, como fazer, isso é um grande desafio, isso é um grande problema. Nós temos visto isso acontecendo. E é um grande desafio para que nós possamos não misturar. Cada um, vamos supor, a família de origem, ela deve também entender que da forma que Deus permitiu sair da casa dos meus pais e criar e formar a minha família, dali por diante, a minha família de origem, ela passa a ser meu parente. O quinto desafio, que é das situações que eu acredito que seja o diferencial em propósitos de divórcio, são os propósitos diferentes, vamos dizer assim. É o marido quer um propósito, quer uma coisa, a esposa quer outra, e os dois não entram em um consenso, não entram em comum acordo. E Jesus ele disse aos fariseus, no Evangelho segundo Mateus, que o reino dividido, a casa dividida, ela não subsiste, ou seja, ela se destrói. Então, é sempre bom o marido, a esposa conversarem. Não existe relacionamento melhor do que aquele onde existe diálogo entre o marido e a mulher, os dois se reúnem juntamente quando os filhos já têm maturidade para estar reunido com a família, tratarem em família, né, o propósito que deve ser realizado por aquela família. Quando os dois existem, cada um egoisticamente quer realizar o seu propósito, o seu projeto, a tendência é que nenhum dos dois seja realizado e que aquela família se autodestrua. Por isso, o próximo tópico é o que é o mais importante que deve ser combatido. É a falta de reunião familiar. O Salmo 128, ele é conhecido como o Salmo da Família. E tem um verso no Salmo, o verso 3, que diz assim, que os filhos, que a mulher é como uma videira frutífera. Videira na Bíblia simboliza, tirando o contexto de embriaguez, nós temos o contexto de alegria, de felicidade. Então a esposa traz a felicidade para o seu esposo, juntamente contagiando toda a família. E os filhos são como plantas de oliveira ao redor da mesa. Você sabe que hoje em dia quase nós não vemos essas reuniões familiares como no tempo antigo? Me lembro que antigamente nós nos reuníamos em família para pelo menos uma das refeições
estar reunido em família para banquetearmos, para colocar a conversa em dia, para ter aquela confraternização familiar. E hoje em dia quase não temos tempo de ver isso. Hoje em dia, e quando estão sobre a mesa, um está com o celular para o lado, outro está com o celular para o outro, e assim se perde aquela comunhão familiar. E são valores que têm se perdido com o passar dos anos. E tudo isso existe remédio. A busca a Deus, colocar Deus no centro de todas as coisas, unir mais e mais a família em um só propósito, para que ela seja reestruturada. Todas essas coisas são obstáculos presentes, fora outros que o tempo não vai dar para falar. Vou ter que fazer um novo vídeo continuando sobre esse assunto, que são dificuldades que nós vemos dentro da família. No próximo vídeo que eu falar sobre esse tema, estarei falando dos desafios da família que vem do externo, ou seja, de fora para dentro dela, tá? Isso são pontos que nós tratamos primeiro internamente. No próximo vídeo que eu vou tratar, estarei trazendo os desafios da família que são causados por fatores externos. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, me siga e vamos lutar em favor da nossa família. Eu quero encerrar esse vídeo orando por você e pela sua família. Pai, nessa hora eu quero te apresentar, Senhor, a cada um que estará vendo este vídeo e sendo alcançado com o teu poder, com a tua graça. Que tudo aquilo que foi falado, que tudo aquilo que foi mostrado, Senhor, ensinado, pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia, que o Senhor alcance essa vida. Abençoe sua vida, abençoe sua família. E que todo projeto do nosso adversário seja repreendido, seja desfeito, e que o Senhor possa abençoar este lar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Nós temos livros e literaturas que falam acerca de família. Se você gostou desse tema, me procure no meu direct. Estaremos te incentivando, te ajudando a entender mais sobre esse assunto e te apresentar essas literaturas que temos a respeito sobre família. Que Deus abençoe em nome de Jesus.